Olá, meus irmãos, meus amigos que assistem os nossos vídeos. Queremos neste momento, mais uma vez, compartilhar com vocês sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é coisa maravilhosa, é pela Palavra que nós vivemos, é pela Palavra que nós somos santificados. E quando nós meditamos na Palavra, quando nós lemos a Palavra de Deus, é Deus falando conosco, é Deus revelando para nós a sua vontade. Eu quero chamar a sua atenção para um assunto hoje de profunda importância para a vida do cristão. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus, está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, esse versículo nos revela uma profundidade muito grande, muito importante para a nossa vida espiritual. Nós vivemos em um meio religioso muito complicado. Nós vemos as pessoas cometer erros, muitos erros, assim, digamos, grosseiro, com práticas religiosas que não têm fundamento na Palavra de Deus. E o importante, muita gente diz, você crê no Senhor Jesus. Bom, crer no Senhor Jesus é fundamental, mas o crer no Senhor Jesus tem de ser da maneira que a Bíblia nos ensina. Porque, na realidade, nós sabemos que todas as pessoas do mundo creem em alguma coisa. E pelas estatísticas que nós conhecemos, 98,1% da população do mundo diz crer em Deus. Então, crer em Deus é o primeiro passo. Mas que maneira nós cremos? Porque a Bíblia diz, Tiago diz que até o diabo crê, e ele crê tanto que ele treme diante de Deus. No entanto, ele não é salvo. Então, nós podemos entender que a maioria absoluta das pessoas que creem não são salvas. E muitos que creem, que já confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ainda praticam uma fé antibíblica. Ainda vive uma religiosidade que na prática parece mais uma religiosidade pagã. Então nós temos que crer no Senhor Jesus, conhecer o Senhor Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador, mas para que tenhamos uma vida cristã saudável, faz-se necessário um bom conhecimento da Palavra de Deus. Porque senão você não vai adorar a Deus como Ele é digno de ser adorado. Quando a pessoa não tem um bom conhecimento da Palavra de Deus, até o seu louvor não é correto. As suas orações muitas vezes não são corretas, porque tudo que se diz respeito a uma comunhão perfeita com Deus passa de um entendimento correto da Palavra de Deus. E eu estou fazendo alguns vídeos falando sobre a centralidade do Senhor Jesus nas Escrituras, porque a Bíblia nos dá testemunho de que há três no céu que dá testemunho: o Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E então a nossa fé correta, que agrada a Deus, parte desta fé centralizada na pessoa do Senhor Jesus, reconhecendo que o Senhor Jesus é o Deus Filho enviado por Deus Pai para nos salvar. E nós temos que reconhecer que nós somos totalmente dado a nossa natureza pecaminosa, dada na maldade que existe no coração do homem. O homem é impossibilitado, totalmente impossibilitado, de conhecer a Deus, se não for o próprio Deus que nos traga este conhecimento. O Senhor Jesus diz lá em João capítulo 6, que aquele que aprende de Deus, esse vem a Deus. E todos seriam ensinados por Deus. Então, como você pode ser ensinado por Deus? É pela palavra de Deus. É conhecendo a palavra de Deus.
E aí Deus vai revelar a você a vontade dele, os propósitos dele, e toda a vontade dele, todo o propósito dele está em Cristo Jesus. E como então crer de maneira correta no Senhor Jesus? Buscando o entendimento que a palavra de Deus nos revela. E como orar de maneira correta? Conhecendo a vontade de Deus através da palavra de Deus. Porque nós vemos as pessoas querendo bênçãos espirituais. E são enganadas por muitos falsos obreiros, falsos pastores, pessoas sem pudor espiritual, sem entendimento, ou às vezes com má fé, enganando as pessoas, submetendo as pessoas a um ritual religioso, partindo de que aquilo que você faz trará sobre você alguma bênção espiritual. Estão vendendo por aí tijolos ungidos, canetas ungidas, vassoura ungida, toalha ungida, fronha dos sonhos, garrafas de óleos, garrafas de água. Isso é mais, é tão impuro, tão imundo você querer ser abençoado através dessas coisas, porque essas coisas parecem mais um paganismo. São as práticas pagãs dos povos pagãos que viviam antes de Cristo. E essas práticas pagãs foram introduzidas de volta no cristianismo pelos falsos religiosos. Porque, amados, Deus nos abençoou em Cristo. Diz o texto aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então vejam bem, não é algo que você faz que vai abençoar você, que vai atrair a bênção de Deus até você. Não é por este caminho, não é por este propósito. O que você precisa é conhecer que em Cristo Jesus, quando a graça de Deus alcançou você, Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. O versículo 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então Cristo, amados, quando o Senhor Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, Ele assumiu nossos pecados, porque era impossível que o homem pagasse pelo seu pecado. É impossível que o homem se justifique a si mesmo. E o homem, na sua natureza pecaminosa, com o seu pecado, sem ser justificado em Cristo, ele está andando para a condenação eterna. Mas Deus, pela graça e a misericórdia dele, Ele propôs em Cristo nos salvar. Então o Senhor Jesus veio, morreu na cruz, sofreu, derramou o seu sangue para nos purificar, para pagar uma dívida que o homem, é impossível do homem pagar. Não tinha nada, não tem nada que parta de nós, que nós façamos, que é o suficiente, que é o capaz de comprar comunhão com Deus. Não tem isso. A nossa comunhão com Deus, ela não foi comprada pelo preço de sangue, pelo preço de ouro, de prata, de madeira, de ferro, de qualquer coisa desse mundo. O preço da nossa comunhão com Deus foi comprada pelo precioso sangue de Cristo. Foi o próprio Deus pagando o preço que Ele mesmo propôs pagar em Cristo para nos abençoar com toda sorte de bênção e nos conduzir para o seu reino, nos dar a comunhão, nos tornar filhos de Deus, nos resgatando da perdição, nos resgatando do império das trevas, nos tirando da condenação eterna e nos conduzindo para o reino do Filho do seu amor. Isso é obra que partiu de Deus, isso é o propósito de Deus, que propôs em Cristo. O versículo 10 diz: de fazer convergir nele
de fazer convergir em Cristo, amados. É o Senhor Jesus, é Ele que pagou por nós, é Ele que nos resgatou da maldição eterna, é Ele que nos resgatou da condenação do pecado, Ele que nos resgatou do império das trevas. É o Senhor Jesus que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Então o que nós devemos fazer? É andar de acordo com aquilo que nós já temos recebido, que é graça de Deus, favor imerecido. É algo que não tinha nenhuma possibilidade de você fazer para merecer. É algo que partiu de Deus, é algo que Deus se ofereceu gratuitamente em Cristo. Então não tem algo que você possa fazer para comprar algo de Deus, ou para merecer algo de Deus. O que você precisa é entender que em Cristo você já foi abençoado, que em Cristo a sua comunhão com Deus foi restaurada, que em Cristo você anda em novidade de vida, você corresponde ao amor de Deus, amando a Deus, reconhecendo o senhorio de Jesus, reconhecendo que Deus estava em Cristo e reconciliou você com Ele mesmo. Então não tem nada que você faça de você, que você ofereça a Deus ou no altar para alcançar algo de Deus, não. Isso é uma heresia, isso é algo que abomina a Deus, porque se você acha que parte de você é algo que vai agradar a Deus, ou que vai atrair o favor de Deus para você, é você menosprezar Cristo, é você dizer para Deus, em Cristo não é suficiente, precisa de algo mais que eu faça. Então você tem que entender isso, é você entender o que Paulo está dizendo aqui, nele, digo, no qual fomos também feito herança. Nós somos herança de Deus, nós somos filhos de Deus, comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus, o mais alto preço que Deus pagou para nos resgatar, para comprarmos para Ele. E você acha ainda que você precisa fazer algo? Você só tem, amados, de fazer o que a Bíblia diz, confessar com a boca e o seu coração crer para ser salvo. E uma vez que você confessa com a boca e o seu coração crer, você andar em novidade de vida, andar em santidade, amar a Deus, ter entendimento da vontade de Deus e amar o seu próximo. É testemunhar de Jesus, falar sobre a obra de Jesus, mostrar para as pessoas que é Cristo Jesus o Senhor que nos salva, que é Ele, único, o nome dado na terra ou no céu pelo qual nós chegamos a Deus. Nele diz, no qual fomos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus fez todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Quando a Bíblia fala de conselho de Deus, está falando da comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito. Os três em conselho eterno, os três em conselho eterno, segundo a sua vontade, eles determinou salvar-nos em Cristo. E Cristo se dispôs a vir e pagar esse preço por nós. Cristo se ofereceu para vir e fazer esta obra tão grande de salvação por nós. Nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos ver isso. O mundo está caminhando a passos largos para o inferno. O mundo está caminhando de mal a pior. As pessoas perderam o amor, as pessoas perderam o sentimento de justiça, perderam o sentimento de pureza. As pessoas não têm mais santidade na vida, as pessoas não têm mais temor do pecado. E você que está em Cristo, você precisa ter temor do pecado. Você precisa sentir a giriza pelo pecado. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 6, que nós que fomos comprados em Cristo, nós não podemos andar mais no pecado, porque do pecado nós já fomos tirados, e nós temos que andar em novidade de vida. Deus fez tudo por nós, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então nós que cremos no Senhor Jesus, nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Então você oferece a si mesmo, o seu corpo,
como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável. Você quer agradar a Deus? Você quer honrar a Deus? Ofereça a si mesmo a Deus. Não tem nada que você possa trazer e oferecer a Deus que você vai agradar a Deus. E não vá atrás dessas tapiações, dessas mentiras religiosas, correndo atrás de bênção, querendo buscar objetos abençoados. Isso não existe. Deus derramou o Espírito em nós para abençoar vidas, para abençoar pessoa, para arrancar as pessoas do mundo, das trevas e conduzir-nos à luz de Cristo. Então o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado para ungir pessoas para a salvação, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são os ungidos de Deus para a salvação, porque Cristo diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, pelo que o ungiu para trazer salvação, para trazer libertação. Então se você está em Cristo, você é um ungido de Deus, e não existe objetos ungidos, não existe objetos que você possa trazer para casa e vai te abençoar. Isso vai trazer maldição para a sua casa, porque você está subestimando a obra de Cristo Jesus, e isso é horrível diante de Deus. Por isso é que o Senhor Jesus disse em Mateus 15, citando Isaías: esse povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, praticando doutrinas que são preceitos de homens, amados. Essas coisas é invenção da mente humana, mente pecaminosa, que não tem um conhecimento, não tem uma revelação perfeita da vontade de Deus, não tem uma revelação perfeita da palavra de Deus. Portanto, amados, deixe esse mundo de iniquidade, deixe esse mundo religioso de sujeira, caminhe em novidade de vida. Se você procura uma igreja para congregar, porque congregar faz parte da comunhão cristã, você não tem como ser igreja sozinho. Procura uma igreja de doutrina reformada, uma igreja tradicional, uma igreja de doutrina pura, onde prega a Bíblia como única regra de fé e prática, onde não tem essas práticas pecaminosas, onde não tem essas práticas idólatras, onde não tem essas práticas mundanas. Você encontra, eu não tenho dúvida que você encontra. Existem milhares de homens de Deus, pessoas sérias. A igreja do Senhor Jesus está viva. O povo de Deus está sendo preservado por Deus. Deus não deixa sem o seu testemunho. Deus guarda para si um povo zeloso de boa obra. Existe sim ainda pessoas sérias diante de Deus, homens de Deus com compromisso. Você pode ser um deles. Basta você dispor diante de Deus, buscar o conhecimento, buscar a revelação da palavra de Deus, e você vai entender o que é servir a Deus, você vai entender o que é amar a Deus. Aqui no versículo 13 diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então veja bem, amados, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Amados, evangelho é Cristo. Evangelho sem Cristo não é evangelho. Se alguém quer te falar do evangelho, tem que falar de Cristo Jesus, o Senhor. Se alguém te falar de evangelho sem Cristo, sem sacrifício da cruz, sem morte da cruz, sem ressurreição de Cristo, isso não é evangelho. E se você ouviu esse evangelho, se você creu no Senhor Jesus, se você recebeu o Espírito de Deus, a Bíblia diz aqui que você foi selado com o Espírito de Deus. Então o que parte de você agora? Andar em novidade de vida, deixar essas coisas pagãs, essas coisas imundas, e olhar só para Cristo. Diz o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olha, amado, olha para o Senhor Jesus, vê o que Deus fez por você, entenda o que Deus fez por você, busque o conhecimento de Deus. Não deixe ser enganado pela mentira, pela tapiação, pela idolatria, pelo pecado, pela ganância dos religiosos falsos. O Senhor Jesus nos advertiu que surgiria falsos obreiros, falsos pastores, falsos mestres. Olha para Cristo. Você nunca vai encontrar algo em Cristo que decepcione você, porque depois de você crer e receber o Santo Espírito da promessa, o selo do Espírito,
você vai ser outra pessoa, você vai ter outro entendimento. Que Deus possa ter misericórdia de você, que você possa alcançar esta graça em Cristo Jesus, e você possa entender o que está escrito em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obra para que ninguém se glorie. Então as nossas obras não valem nada para a salvação, mas o texto termina dizendo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então você não é salvo por nada que parta de você, não tem nenhuma obra que você faça que possa salvar a você, mas a partir da hora que você é salvo em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé, aí você passa a andar em novidade de vida, e essa novidade de vida é as obras boas, é santidade, é justiça, é amor, é pureza, é caridade. Você passa a andar nas boas obras que Deus já preparou em Cristo para andarmos nelas. Então as suas boas obras não é sua, é de Cristo, o mérito é de Cristo. Se você anda em santidade, isso é andar em boas obras, mas boas obras de Cristo, que Deus concedeu em Cristo para nós andarmos nelas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Ter esse entendimento, amados, não tem preço. Você só tem que prostrar diante de Deus e adorá-lo e dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e que você possa entender esta obra maravilhosa de Cristo. Que Deus te abençoe. Entre no canal do YouTube lá, Benjamin Garcia de Mello, assine lá, assista os outros vídeos que já estão lá, e assistindo esse vídeo e gostando, compartilhe seus amigos e grupos e famílias, para que mais pessoas possam ver e ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe.